alunos e alunas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui na prática um pouquinho dos cones em relação à figura humana. Então, nós temos aqui um cone de cera de abelha com ervas medicinais e óleos essenciais, tá? Ele tende a ter essa cor um pouquinho mais amarelada por conta da cera de abelha. E nós temos aqui também o cone de parafina, que ele é mais branquinho até por conta da parafina, tá? Tem também aqui ervas medicinais, tem também óleo essencial, tá? Então, independente de ser o cone de cera de abelha ou de parafina, a conduta irá permear da mesma forma. Logicamente que sempre vamos dar preferência ao cone de cera de abelha para os ouvidos, porque a cera também tem aí as suas propriedades medicinais que irão interagir também dentro dessa conduta mais física. Logicamente que se não houver o de cera de abelha, podemos sim utilizar também nos ouvidos o de parafina, sem problema algum, até porque quando se tem óleos essenciais e também as ervas medicinais no de parafina, a fumaça também irá aí carrear para dentro dos ouvidos, para essa parte física, toda a intenção do que vem a ser o cone, no caso, o emprego dos óleos, das ervas, enfim. E aqui, antes da gente falar um pouquinho aí sobre a figura humana, eu quero mostrar para vocês que o cone, ó, tá vendo? Ele é um cone mesmo, ó, dá para ver ali, né, a pontinha no final, tá? Ele é vazio dentro, né? Então, temos aqui o orifício maior e temos o orifício menor, tá? A pontinha. Nós temos a pontinha, ó, tá vendo? Ó, tem um furinho, tá? Tem um furinho. Não sei se consegue, dá pra ver direitinho. Ah, agora deu. Tem um furinho lá e esse orifício maior. É nesse orifício maior que nós iremos acender. E o orifício menor, então, irá sair aquela fumaça elíptica provocada, né, pela queima aqui, pela combustão, pelo consumir do cone nos ouvidos. Então, nós temos esses dois orifícios. Lembrando que a fumaça que nós iremos analisar não é a fumaça que sai aqui, né? Essa fumaça, na verdade, ela faz parte da termoterapia, da conduta do cone para os ouvidos ou em aproximação dos chakras ou dos meridianos ou em qualquer outra parte do corpo. A fumaça que nós iremos estudar, analisar, é a fumaça que se forma da chama do cone, né? Que tem a ver ali com o momento do atendimento propriamente dito, tá? Então, se a gente for pensar, né? Nós temos aqui, então nós temos esse cone, que ele é mais ou menos de uns 20 centímetros, ó, vou até medir aqui para vocês, ele tem mais ou menos, ó, 24 centímetros, tá? 24 centímetros, né, da ponta dele até a extremidade ali, o orifício maior, tá? Nós temos aqui esse também, que eu falo que é de tamanho original, porque geralmente aí, ó, esse tem 20 centímetros, tá vendo? O de parafina tem 20 centímetros. Então, quando eu falo cone original, significa isso, tá? Um cone de mais ou menos 20 centímetros ou mais, tá? Não mais do que 30 centímetros, 25 centímetros, né? O ideal, mais ou menos, é em torno desse tamanho, né? De 20 a 25 no máximo. E nós temos aqui também os cones menorzinhos, né? Então, aqui nós temos esse cone que eu utilizo, que ele tem mais ou menos... 13, 14 centímetros, né? Então, em relação ao cone de tamanho original, né? Nós temos aqui a diferença. Esse menor, ele se assemelha mais ao cone hindu. Apesar que o cone hindu, ele é um pouquinho mais largo. Eu gosto de trabalhar com este tipo de cone, tá? E esse daqui são cones que eu preconizo para as crianças, porque são cones menores. Ao invés de eu usar um cone de tamanho original para os dois ouvidos da criança, ou seja, vai estar na chama, a gente divide mais ou menos na metade, lembrando que nós temos os 4 dedos de segurança, então divide mais ou menos na metade, vamos colocar aqui, se dividir um pouquinho na metade, então daqui, da marquinha para cima vai queimar num ouvido e ainda vai estar na chama, vai trocar de ouvido e vai queimar até aqui mais ou menos a margem de segurança,
tá? Então, isso seria mais ou menos ideal para criança, caso se trabalhe com um cone, sempre nos 2 ouvidos. Ao decorrer dos atendimentos, eu comecei a perceber que seria mais viável utilizar 2 cones pequenos para as crianças. Então, eu fico mais ou menos, a margem de segurança na criança nem são assim tantos dedos, né? Um pouquinho menos. Então, mais ou menos por aqui é onde tem que parar ali a queima do cone, tá? Então, mais ou menos aqui uns 3 dedos, né? Para aqui a queima do cone. Então, esse cone para um ouvido e um outro desse aqui para o outro ouvido. Eu preconizo dessa forma o atendimento infantil, tá? Os cones também coloridos, olha, esse aqui ele é bem amarelo, né, para trabalhar bastante aí o plexo solar. Eu também faço num tamanho menor em aproximação dos chakras, até porque quando eu utilizo as cores dos chakras, em aproximação ao corpo, aos chakras propriamente dito, se eu utilizar um cone de tamanho original, a consulta, né, terá um tempo muito maior, né? Então, com o cone menor, conseguimos aí viabilizar melhor a conduta diante do tempo, mais ou menos entre 1 hora e 15 de atendimento, dá para trabalhar aí um cone de cada cor deste tamanho, mais ou menos, né? De uns 14, 13 centímetros, para aproximar aí aos chakras, tá? Ou então, se não quiser trabalhar com os cones coloridos, não tem problema. Pode utilizar o cone de cera de abelha, do tamanho original, para queimar em todos os chakras, e se precisar, pode queimar mais pode queimar um terceiro, vai depender da sintonia toda. Ou até mesmo de parafina, por ter um custo, né, mais baixo, né, como se utiliza mais dentro de uma consulta, de repente utilizar aí um cone de parafina, né, para aproximação dos chakras, para aproximação dos meridianos, aí vai muito de terapeuta para terapeuta. Eu utilizo muito os cones de cera de abelha para os ouvidos, e logicamente quando não há um cone de cera para os ouvidos, eu utilizo então o de parafina, desde que esse de parafina também tenha ali os óleos essenciais, as ervas medicinais, para que a fumaça possa também carrear aí para dentro do ouvido algo também medicinal, né? Algo voltado para aromaterapia também, tá? Lógico que o de cera de abelha, as propriedades da cera, né? O própolis também, né, irão ajudar muito nessa parte física. Em aproximação dos chakras, dos meridianos, muitas vezes eu utilizo o de parafina. Então, sempre é bom ter as 2 opções no consultório, na sala de atendimento, no trabalho de vocês, tá? Então, aqui nós temos também um cone que é mais ou menos o cone hindu. Olha a diferença, tá vendo? Ó? Ele tem já um tamanho menor, tá? Ele não tem esse acabamento aqui da ponta, ele já fica como se fosse uma pontinha mais acentuada, e ele é mais grossinho, ó, tá? Dá para perceber, né? Esse aqui é um pouquinho mais fininho, esse é um pouquinho mais grosso. E aqui não teria problema nenhum utilizar esse, eu também utilizo, só que esse daqui eu utilizo mais em aproximação dos chakras, ou em aproximação dos meridianos, ou até mesmo no ambiente, na autolimpeza energética, com os florais, tá? Porque eu não gosto de utilizar muito ele nos ouvidos, porque ele tem uma ponta muito romba. Olha só, olha a diferença. Olha como esse outro cone aqui, né? Esse daqui eu comprei, tá? E esse daqui eu confecciono. Mas olha a diferença, né? Como este daqui é muito mais delicado do que este. Então, até vou colocar aqui para vocês, ó. Tem um crânio aqui. Então, a pontinha desse aqui, ó, por ser mais delicada, ó, tá vendo? Encaixa com mais suavidade no ouvido, no conduto auditivo, tá? Agora, vamos pegar esse daqui, que é um pouquinho mais grosseiro. Olha só. Tá? Ele é bem grosseiro. Ele pode até machucar o ouvido do paciente. Olha só, por aqui vocês já conseguem entender o que eu tô falando, ó. Nós nem temos aqui uma orelha propriamente dita, né? Então, olha só. Tá vendo? Como é grosseiro. Aqui, ó. Tá? Então, bem mais suave aqui. Então, para os ouvidos, vamos dar essa atenção também de suavizar bastante a ponta do cone, tá? Mesmo que vocês
comprem ou então prefiram realizar, né, produzir, deem atenção. Isso lá no módulo de confecção de cones, eu deixo também algumas dicas para deixar mais fininho, né? Explico também a condição de sempre, ó, sempre abrir aqui, ó, a pontinha, para que a fumaça possa sair em fluxo livre, né? Então, mais ou menos por aí. E ainda um pouquinho sobre essa questão dos cones nos ouvidos, né? Então, vamos imaginar que aqui nós temos uma orelha, né? E esse cone, ele tá sendo queimado aqui, tá? O que que acontece? A fumaça que se forma dentro do cone é uma fumaça carreadora. É a fumaça que irá liberar todos os produtos envolvidos dentro dessa confecção deste cone. Ou seja, os óleos essenciais, as ervas, o própolis, a cera propriamente dita, né? E essa fumaça, ela tem um formato elíptico, justamente, né, por conta do cone. E a partir do momento que essa fumaça adentra a cavidade aí do conduto auditivo, essa fumaça é como eu costumo falar, é como se fosse uma inalação, só que por via auditiva. Então, ao invés de ter aquela máscara de inalação aqui, né, para poder melhorar toda essa situação respiratória da garganta e tudo mais, o cone irá fazer esse papel, só que pela região auditiva. E no módulo de anatomia, vocês acabam tendo aulas aí com mais detalhes relacionados aí a todo esse sistema, tanto auditivo quanto o respiratório, tá? Mas aqui, só para que vocês possam visualizar, então nós temos aqui a cavidade, né, do conduto auditivo. Vamos imaginar aqui que tem uma orelha, né? Então nós temos aqui o conduto auditivo e o cone, ele irá fazer o seu papel aqui com a fumaça carreadora, tá? E tudo isso irá adentrar aqui, ó. Todas as partes que tem ali dentro do nosso crânio algum tipo de espaço. Então, é justamente a fumaça, ela vai adentrando todos esses espaços, né? Por isso que acaba tendo aí uma conformidade e um auxílio muito grande, né, em carrear o muco, em carrear aí até mesmo a questão emocional, as dores de cabeça. Essa fumaça, ela vai permeando a certo ponto onde tudo isso tem um significado grande. E sobre a figura humana, vamos entender. Então, daqui, mais ou menos, vamos dividir o cone em 3 partes, tá? Então, vamos dividir mais ou menos em 3 partes. Lembrando que nós temos aqui a margem de segurança, que são os 4 dedos, mas não tem problema, tá? Essa parte todinha aqui, mesmo com a margem de segurança, ela irá simbolizar aqui os membros inferiores, tá? E aqui a parte do meio significa os nossos 3 jaws. Então, o jaw superior, o jaw médio e o jaw inferior. Então, nós temos 1, 2 e 3, né? 3 jaws. Então, nós temos aí essas 3 partes no centro do cone, justamente, né? Mostrando aí as nossas cavidades, os nossos 3 jaws. E a parte superior simboliza aqui a nossa cabeça, o pescoço, parte aqui dos nossos ombros, né, o peso, muitas vezes, né, a questão emocional do peso, de estar carregando. Então, tudo isso é visto nessa primeira parte do cone. Então, nós temos aqui uma parte, vamos de novo aqui, uma parte, número 1, que é a primeira parte do cone. Nós temos a segunda parte, número 2, e nós temos a terceira parte, número 3. Sendo que daqui para cima
é a nossa cabeça, nossos ombros, tá? E parte dos nossos membros também superiores. Daqui para baixo até o meio, então, mais ou menos essa parte aqui, nós temos o nosso centro do corpo, tanto a parte anterior quanto a parte posterior, tá? Então, nós iremos dar a ênfase na análise também mediante a isso. E dentro dessa segunda parte aqui, nós temos ainda 3 partes, que é o dial superior, que são as cavidades, né? Acima do umbigo, no centro do corpo e abaixo do umbigo. Então, por aqui, praticamente todos os nossos Zangfus, né, os órgãos e vísceras, estão concentrados aqui no centro do cone. E parte também dos nossos membros superiores. E a parte final, mesmo com a margem de segurança, nós temos aí os nossos membros inferiores, tá? Um pouquinho da nossa lombar também, dessa parte aí mais energética, da essência, muitas vezes trazido aí pela MTC, pela medicina tradicional chinesa. Então, é assim que devemos compreender o cone, todas as vezes em que iremos levar um atendimento, independente da modalidade. Para os ouvidos, né, a análise precisa ter aí grande ênfase, porque não é só, né, a questão do cone em si, mas a fumaça, a chama que está sendo produzida, o resíduo que irá se formar dentro desse cone também. Tudo isso é algo muito importante, até porque o cone nos ouvidos, ele também configura uma energia para o nosso corpo. Nós temos aí o centro energético intuitivo, né? Gerando aí uma conexão entre a pineal, a hipófise, né? Então, isso é de grande importância para o entendimento, porque apesar dele estar fazendo a limpeza e desobstrução, né, da parte física, né, auditiva, respiratória, nariz, garganta, né, ele também irá conduzir aí toda uma limpeza energética, porque também está contribuindo para o equilíbrio dos chakras, mesmo que nos ouvidos, tá? E de forma física, ainda dentro dos ouvidos, nós iremos perceber que o paciente, ele relata, e isso de fato acontece, que os seus 5 sentidos, né, os órgãos do sentido, eles acabam ficando mais aguçados. Então, o paciente vai ter uma visão melhor, tá? E entenda essa visão de forma física, como de forma energética também, nos pensamentos, né? Nas decisões, nas organizações aí de pensamentos, né? Ele também terá uma escuta maior, ele terá um olfato melhorado, um paladar mais aguçado e, na verdade, o que simboliza o tato, né? Que nós temos aí os 5 sentidos, né? Visão, paladar, audição, olfato e o tato. O que o tato, né, significa numa conduta do cone? O próprio cone, porque é a figura humana, né? É a pessoa, é o indivíduo que está ali. Então, olha que bacana, né? Essa interação aí do cone para com os ouvidos e independente dos ouvidos, na aproximação também dos chakras, na aproximação dos meridianos, ele também terá essa virtude de trabalhar todo esse campo, né? É uma ferramenta artesanal e é uma ferramenta energética, holística e integrativa. Então, é isso que é importante. Então, vamos deixar bem claro aqui que o core simboliza a figura humana, tá? Dividida em 3 partes. A parte superior, pegando a região da nossa cabeça, a parte do meio do cone, onde simbolizam os nossos órgãos, né, os meridianos como um todo, e a parte inferior, mesmo com a margem de segurança de 3, 4 dedos, também está configurando ali parte dos membros inferiores. E que toda essa situação de queima seja realmente uma ferramenta para que o terapeuta também possa, de certa forma, fazer uma análise diante de todo esse cone, diante dos atendimentos das modalidades, independente das modalidades. Tá? Sempre ter em mente que o cone simboliza a figura humana, independente mesmo de ser uma queima para limpeza energética, uma queima para o ambiente, uma queima para a autolimpeza do terapeuta. Sempre irá simbolizar o eu maior, né? De quem procura pela técnica, de quem procura pela modalidade.
vou deixar aqui para vocês a dica do stop de papelão, tá? Então, rodelinhas de papelão aqui, tá? Onde vocês poderão, assim, pegar algo que forme ali aquela circunferência, ou até mesmo utilizar o compasso, né, para fazer aquela circunferência, tá? Eu gosto de usar o papelão, tá? Mas também pode-se utilizar aí, né, o isopor. Só que eu acho ele muito grande, então, na verdade, é que seria interessante cortar essa parte para deixar só essa parte aqui, que é mais ou menos, né, até um pouquinho maior, relacionada aí ao stop de papelão. E aqui é fácil, né? Faz um furinho aqui no meio, tá? Vai aumentando esse furinho aqui. E aí vai experimentando o cone, tá? Ó, ele parou, tem mais ou menos os 4 dedos, mais ou menos os 4 dedos de segurança, ó. Então, mais ou menos os 4 dedos de segurança, ok. Então, ele vai poder queimar até próximo aqui. Não tão perto, porque pode, né, acontecer de pegar fogo. Isso tanto no isopor quanto no de papelão. Então, aqui, né, nós temos aqui, ó, mais ou menos 4 dedos, tá? Simbolizando aqui 4 dedos, ó, tá? Ó. E é mais ou menos aqui essa margem de queima. E o papelão pode ser qualquer tipo de papelão. Vocês podem utilizar aí caixa de alguma coisa, de sapato. Aqui, por exemplo, ó, foi a caixa de uma boneca da minha filha. E aí eu gostei, porque é rosa, então para usar com as meninas, né, com crianças, isso é bem interessante também. E aí você vai recortar, tá? Eu já fiz ali mais ou menos o molde, recorta, e aí você já pode deixar vários, né, já recortadinhos, dentro de uma gavetinha, de uma caixinha, justamente para utilizar. E aí como é que faz o furinho no meio? Ou marca com um compasso, ou então faz como eu costumo fazer, ó, com a própria tesoura aqui, ó, já fez ali um buraquinho, aí põe essa partezinha mais para dentro, para não ficar tão feio, né, vai dando uma ajeitadinha, tá? E aí, experimenta o cone, ó. Tem os 4 dedos? Esse até que ficou muito grande, ó. 4 dedos? Lembrando que aqui, né, vamos colocar que seria o ouvido, né? Então, tem ali a margem, 4 dedos, ok. Tá feito o stop de papelão ou de isopor, né, como queiram, tá? Então, mais ou menos assim que funciona. E agora eu vou mostrar para vocês algo muito interessante também. Lembra aquela história de que as pessoas costumam falar que o cone nos ouvidos, né, ele tira a cera do ouvido? Na verdade, ele não tira a cera do ouvido, né? O que forma lá dentro é realmente o produto, né, do próprio cone. E também, principalmente aí 90% dos casos, a transmutação dentro daquela modalidade abordada, tá? Então, eu vou deixar, eu vou acender aqui o cone para vocês, tá? Eu tô no meu ambiente de home office aqui, e eu vou acender o cone para vocês, vou deixar queimando, e aí quando ele chegar mais ou menos, né, nos 4 dedos aqui, irei apagar e nós iremos abrir aqui para a gente ver, né, o que acontece, tá ok? Então, vamos lá. Quero deixar claro aqui para vocês também que quando acendemos o cone, ó, nós iremos acender o cone, pode ser com isqueiro, com fósforo, enfim. Então, aqui. Ó, é importante compreender, ó, que a chama, ela precisa pegar toda a volta. Enquanto ela não pegou toda a volta, não se deve colocar no ouvido do paciente ou aproximar aos chakras, ao corpo. Tá ok? Então, ó, agora sim, aqui a câmera fica um pouquinho difícil de mostrar, tá? Mas, nós temos aqui, ó, toda a borda tá sendo queimada, ok? E essa fumaça, ó, tá vendo que tá formando? Não sei se dá pra ver. Tá formando uma fumacinha, deixa eu colocar nessa parte. Tá formando uma fumacinha meio escurinha. Que isso é normal. Lembra dos 30 segundos que eu costumo falar? Ó, conta 30 segundos, né? E deixa essa chama
permear essa fumaça que na verdade é da combustão. E aí quando começa a sair a fumacinha, tá? Quando começa a sair a fumaça, deixa eu colocar aqui, ó. Quando começa a sair a fumaça do orifício menor, aí sim podemos começar o trabalho, seja no ouvido ou no ambiente ou em aproximação aos chakras, tá, ok? Então nós vamos deixar queimando aqui. Eu vou deixar como eu costumo fazer para constelação. Eu utilizo aqui, ó, o sal grosso dentro de um potinho e eu acabo deixando aqui, ó, tá? Então, faço uma basezinha aqui e aqui eu vou deixar queimar justamente para mostrar para vocês, através aqui do vídeo, que pode formar ou não um precipitado, um resíduo. Vamos aguardar, vamos verificar aqui, tá? Aqui nós estamos fazendo de forma didática, então pode ser que apareça alguma coisa, como pode ser que não apareça nada, que só tenha um pouquinho de borra, ou então que tenha a ver até com a conduta que eu estou fazendo aqui, né, no momento com vocês. Então vamos aguardar essa queima, às vezes demora um pouquinho, né? E é sempre importante dar atenção à chama, dar atenção à fumaça, ó, agora não está formando fumaça. Tá vendo como é interessante? A gente não pode, logo que acende o cone, já começar a achar que aquela fumaça é o que a gente precisa analisar. Não, aquela fumaça inicial é a fumaça justamente da combustão, né, da parte física, da parte química do próprio cone em si, né, a combustão em si. Então a gente espera, passa, agora, né, conseguimos dar atenção à chama. Então a chama tá bem agitadinha, né? Tá começando a dar uma, ó. Agora ela tá um pouquinho, mas deixa eu colocar para cá que eu acho que fica mais fácil. Deixando essa parte mais escurinha. Ela tá um pouquinho mais, ela ficou um pouquinho alta, agora ela já tá voltando para o seu estado. Mas enfim, aqui a gente não precisa fazer uma análise, né, propriamente dita, porque ela está sendo uma queima de forma didática, né? E aqui eu quero mostrar para vocês justamente isso, né? Que o cone, independente de ser aplicado nos ouvidos, pode sim ter a formação de uma borra, de um resíduo ou não. E para tirar isso da cabeça de vocês, né, eu tenho como obrigação deixar isso claro para vocês, que o cone, ele não suga nada de dentro do ouvido. E que não tem, assim, uma parte, olha, tem alguns, né, instrutores, alguns professores, e até mesmo pessoas que estudam o cone de forma aleatória, que colocam aí para as pessoas que o cone, quando é realizado nos ouvidos, ele tira a cera de ouvido. E na verdade isso não acontece. Isso é um mito muito grande. Infelizmente, né, por associação, as pessoas compreendem que a cera que forma dentro do cone, né, que é o produto, né, do cone, e também da transmutação, tem muito a ver com a cera de ouvido. Até a cor é muito parecida mesmo, né? As pessoas às vezes se confundem. E se confundem por falta de conhecimento, porque é muito simples, né? Não tem como, por mais que o cone forme aqui uma pressão negativa, né? Forme uma pressão negativa no conduto, ele não tem poder de sugar isso, né? É só a gente pensar numa seringa. Se a gente fizer a pressão negativa da seringa, ela vai estar lá, mas ela não está sugando nada. Só vai sugar alguma coisa quando a gente puxar o êmbolo, né? E isso não acontece, nós não temos um êmbolo no cone, né? Simplesmente é colocado nos ouvidos, a fumaça, que é uma fumaça terapêutica, uma termoterapia, irá adentrar aí a todas essas partes anatômicas, né, carreando aí o muco, direcionando para liberar, para limpar, para desobstruir nariz, garganta, também estar relacionado aí com os 5 sentidos, né? Enfim, tudo isso é uma questão que o cone realmente realiza. Mas a partir do momento que a gente abre o cone e verifica um material lá dentro, ele não significa que é do ouvido, porque não tem como, não há fisicamente fazer com que isso aconteça. Então, eu até escutei há pouco tempo que parte do cone,
quando ele é aberto, né, para os ouvidos, quando ele é feito nos ouvidos e ele é aberto, parte do cone tem ali uma cera, que é um resíduo do próprio cone em si, da queima dele, da combustão, do consumir ali do cone, mas que também tem um pouco de cera de ouvido, que ele até diferencia. Gente, não caiam nessa, não caiam nessa. Eu já aprendi, no primeiro curso que eu fiz, eu já aprendi que o cone não tira cera de ouvido. Então, o que acontece? O nosso ouvido, ele também tem a simbologia aí, prática até, do meridiano dos rins, que para a medicina tradicional chinesa tem o elemento água envolvido. Então, quando nós utilizamos o cone, que é o elemento fogo, ele acaba liberando ali e equilibrando a energia da água com a energia do fogo. E aí, quando há um entupimento de ouvido por cera, por cerume, né, o que acontece? A cera, ela está ali obstruindo todo aquele canal auditivo, ela está mais solidificada. E a termoterapia, ou seja, a fumaça que o cone produz internamente, vai adentrar aquele conduto auditivo e vai fazer o que? Um descolamento, né? Vai liberar, vai aquecer ali, um aquecimento muito sutil que o paciente nem muitas vezes percebe, praticamente não percebe, né? Sente ali uma sensação gostosa, mas não de queimar ou de aquecimento, mas o aquecimento está acontecendo, então está descolando toda aquela parede ali do conduto auditivo e logicamente que a cera de ouvido, cerumen, ela vai ficar um pouco mais fluida. Tá? E aí ela pode sair depois de um tempo, ela não vai sair dentro do cone, até porque, pessoal, como que o cone irá sugar, né, algo do ouvido com um orifício, né, tão pequeno? Ó, não tem como, a cera de ouvido nem passaria aqui por esse espaço, ela teria que ser muito líquida, né? Estar num grau ali líquido muito grande para subir. E como que ela vai subir certinho e formar, né, todo aquele conteúdo? Então, isso já não tem o que pensar, tá? Não sai nada do ouvido. O que se forma dentro do cone é relacionado à transmutação que está ocorrendo no momento e até mesmo parte do conteúdo da queima, da combustão do cone, tá? Então, quero deixar isso muito claro para vocês. Então, nosso cone está chegando praticamente aqui no final, tá? Eu não vou colocar a minha mão aqui, porque senão pode queimar. E vou apagar ele, então, com o abafador. Pode ser com água, mas aqui nesse caso o abafador, que é um potinho também, ó. Pronto. Abafa. E aí ele vai apagar. Então, nós temos aqui o cone que foi queimado durante todo esse tempo que nós conversamos. E agora nós iremos abrir, tá? Vou abrir aqui para vocês. Então, né? Aqui, vamos ver se formou alguma coisa aqui. E justamente para mostrar aí para vocês que é mito quando se fala que é alguma coisa do ouvido. Porque afinal aqui foi queimado no ambiente, né? De forma didática. E pode conter algo ou não, tá? Então, vamos lá. Então, aqui formou, ó, formou a borra. Deixa eu abrir bem aqui. Então, vou aproximar aqui. Deixa eu fazer assim para não cair. Formou a borra, tá? Deixa eu mostrar aqui. Então, formou bem a borra, tá vendo? Ó, esse pozinho aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse pozinho aqui, ó. É a borra, e formou aqui alguma coisinha. Então, ó, formou aqui um resíduo, tá? E logicamente que não cabe aqui, né, fazer uma análise, porque nós fizemos de forma didática, e o intuito é mostrar justamente que pode acontecer sim, né? Aqui essa borra, ela pode ter sido dessa questão toda, que foi queimada. Então, finalizando, independente de ser nos ouvidos ou em aproximação aos chakras ou no ambiente, pode acontecer de formar sim a borra e o resíduo. E isso mostra nitidamente, independentemente da queima ser nos ouvidos ou em outras regiões do corpo, em outras modalidades. Deixem bem claro isso para vocês, que o cone pode sim formar uma borra, formar um resíduo, um precipitado, diante da sua transmutação. Gratidão. Namastê.